Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Domingão. E a gente tem mais uma aula aí da escola do Evangelho Completo. Estou muito feliz porque tem gente do Mato Grosso hoje. Pessoal de outros lugares, né? Vamos lá, no grupo tem o material que foi enviado da escola. Lembrando que esse material vai estar lá na página da escola, escolaevangelhocompleto.com.br. Não é isso, Wesley? E no Instagram também, você pode nos encontrar lá através da Escola Evangelho Completo. Tudo bem? Hoje o tema da nossa aula é sobre arrependimento, mas é com ênfase em techuvá. Como nós estamos preocupados com as raízes hebraicas, dessa vez eu montei um material um pouco meio misto, porque de acordo com os assessores de assuntos aleatórios aqui, a gente tem que procurar alguma coisa que dá informação de fluxo. E essa informação de fluxo ela se encontra na World Wide, né? Se encontra na net, na rede. E hoje não pode faltar, quando eu falo de fazer uma busca, eu vou pensar sempre em dois lugares de maneira digital. Eu vou pensar no Google ou na Wiki. Então não dá mais para a gente montar um material hoje sem... quando a gente pensa em Lexos, pensa em tudo, não tem como não colocar alguma coisa relacionada à internet. Então o material de vocês está aí, substantivo masculino, pesar ou lamentação pelo mal cometido, punição, contrição, negação, desistência de feito, pensando em tempos passados. Essa é a definição para o quê? Arrependi? Então a ideia de já está esse conceito aí, mostrando que é arrependimento, segundo a Wikipédia ou outros dicionários, ele não alcança a profundidade das línguas originais, que nesse caso aqui é o grego koiné e o hebraico, certo? Então, quando alguém monta uma pregação só em português, só pensando em definições de busca, lexa, português, luso, latina, ele vai encontrar dificuldades. Porque nós estamos falando de línguas mães diferentes nas definições. Nós temos latim, do latim nós temos português, italiano, francês e outros. Nós temos teutônico alemão, o arctoide, o platoide, e aí vai. E nós temos, dessas línguas mais antigas, dentro da paleologia, nós temos o hebraico, nós temos o palehebraico, nós temos aí também o grego koiné, que é uma língua morta, e nós temos também o aramaico, e um pouquinho acadiano, e lá atrás fenício. Então, se você não fizer uma busca aprofundada, isso é uma coisa que tem diferença na nossa página. Nós vamos atrás desses elementos. Tudo bem? Então, recapitulando um pouquinho da aula passada, 1 minuto, nós falamos sobre as etiquetas espirituais. Baixa lá, clica lá, nós temos ela digitada lá na página e nós temos ela em áudio, colocado para você. Você que gosta só de ouvir, tem lá. Você que gosta de ler, você é da época aí que... igual eu gosto de papel, né? Então tem lá para você papel digital, né? É Pixels, né? Uma coisa assim, né? PDF, essa língua aí, tá bom. Então olha só, na introdução, falando que é arrependimento conforme a Wikipédia, e eu coloquei para você assim, uma perguntinha, o que é o quê? Arrependi? Então, olha só, arrependimento é uma mudança de quê? Jesus disse, você conhece a árvore pelo fruto ou é o fruto pela árvore? A árvore pelo fruto. Legal, quer dizer o que é isso aí? Traduz para mim. Alguém dá ideia aí? Quer dizer que eu posso falar assim, conforme Jesus disse, a análise dele é, se eu tenho uma árvore, é porque ela foi uma semente, não é? Então aquela semente, ela produz aquele tipo de fruto conforme a semente, concorda? Ou seja, eu não posso plantar melancia e achar que eu vou colher o quê? Tomate, não é isso? Então a semente é conforme a essência e o fruto a sua semente. Mas Jesus está falando assim, que você conhece os frutos pela... Então eu posso falar que as reações de uma pessoa, as ações possam até controlar, mas as reações não. Não é importante tudo o que a pessoa fala, mas é totalmente importante tudo o que ela faz. Então, se uma pessoa fala algo, ela pensa outra e tem uma atitude diferente, você tem que tomar cuidado com isso. Me vê uma água, por favor?
Vamos lá? Pegou a ideia? Deu para entender os exemplos? Então, arrependimento. Vamos logo de cara. Eu estou preocupado com a árvore ou com o fruto? Com o fruto. Por quê? Se eu descubro qual é o fruto, eu descubro de onde é o quê? A árvore. Você vai lá na feira, pega uma mexerica, você não precisa ir lá numa maçã, achar que você vai colher lá, não vai? Então é a mesma coisa. Quando eu vejo a atitude de uma pessoa, eu sei quem ela é. Tem uma frase que fala assim, que pessoas jovens acreditam em tudo aquilo que se diz. A pessoa velha, madura, ela já procura ver as ações e atitudes daquela pessoa. Concorda ou discorda? Concordo. Então, envelhecer é conhecer a ti mesmo. Vamos repetir? Envelhecer, conhecer a ti mesmo. Você vai observando as suas ações pelas suas reações. A pessoa que se arrepende, olha o material, tem que seguir aqui, né, porque é uma aula. A pessoa que se arrepende muda de ideia e decide viver de uma forma o quê? Diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se vira para o quê? Para Deus. Aqui eu mantive uma linguagem bem simples, porque a ideia é comunicar com você. Então, aceitei Jesus hoje, estou fazendo as mesmas coisas amanhã. Houve arrependimento? Não. É a mesma pessoa, a árvore, mas o fruto tem que estar diferente. Por isso que fala, a árvore boa produz frutos, e a árvore má é cortada e jogada fora. Então, veja bem, pelas ações das pessoas, nós trazemos ela para a nossa vida, ou pelas reações dela, os seus frutos, nós lançamos ela fora. Quem disse isso foi Jesus. É radical? Total. Eu falo com o pessoal, é impossível ter muito pecado com oração. Ou o ato de oração consumir a pessoa, ou o pecado dominar ela. Ah, não dou dízimo, dou oferta, não cuido, não faço sedacá, sei lá. A Bíblia diz, Jesus disse, não tem como ter dois senhores. Mamon é o Deus da sua vida, não é o Senhor Jesus. Não é Yeshua. Amém? Então não tem essa, 2 por 2, ou é ou não é. Tanto que Jesus fala, sim, sim? Não. Vamos lá? Sim, sim? Não. Então nós estamos tratando aqui de arrependimento, e arrependimento é uma coisa bem legal. Os antigos falavam assim, eu não quero choro, eu quero o quê? Eu não quero baba, eu quero choro. O que eles queriam dizer com isso? Que é melhor a criança chorar do que ela o quê? Machucar, não era uma ideia assim que tinha? Ou era o inverso? Não é nada. Melhor prevenir do que remediar. Não tem esses ditados? O que é para Chico é para Francisco. Aqui é para todas as pessoas. Deus chama ao arrependimento. Seguindo o material, arrependimento significa mudar de direção, mudar o pensar. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. Abre alguém rapidamente aí, Isadora, 2 Timóteo 2, 25. 2 Timóteo 2, 25. Então olha só, o apóstolo Paulo, falando para o seu querido discípulo Timóteo, que se tornaria pastor, presbítero das igrejas, dá o seguinte conselho, Isadora, rapidão e bem alto. Deve corrigir com mansidão os que se lhes opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então olha só, o que ele te dá o conselho aí? Paulo falando para os novos pastores, novos líderes, novas pessoas. Corrige eles com o quê? Com mansidão. Um dia eu vou guardar 10 minutos para falar sobre essa palavra mansidão, porque ela é mais do que ser pacato, não é nesse sentido. Lembra que eu falei que o português não serve para nós? Nós temos que ver o que o grego diz para nós nesse caso, não o português. Então muita gente erra porque acha que o manso é aquele bobo. O manso é aquele que deixa tomar e não tem uma atitude, não tem uma reação. Você está muito enganado com isso. Deus quer pessoas proativas na santidade. Deus quer gerar pessoas que influenciam, não sejam influenciadas. Amém? No texto de Efésios é tão legal que chega a dizer assim, que antes ele vos elegeu, antes da fundação do mundo, para seres o quê? Santos e irrepreensíveis. Então aqueles que alegam que tem eleição, que são eleitos, que Deus escolheu, maravilha, eu acredito.
Mas o fato é, há uma resultante, um resultado. Nenhum eleito. E como é que você sabe que a pessoa é eleita? Através da santificação. Você quer mostrar para mim que você tem Deus na sua vida? O nosso fruto. Qual é o fruto? Santificação. Amém? Beleza? Vamos prosseguir o material? Olha lá. Na Bíblia, arrependimento é, fala comigo, techuvá. Então, a techuvá, nós que trabalhamos o elemento do Evangelho completo, está dentro do Evangelho. E a igreja, quando foi ficando mais ocidental do que oriental, se distanciando das raízes hebraicas, do apostolado, até mesmo dos originais daquele período, perdeu o elemento da techuvá, que traz muita moralidade dentro da vida cristã. Então a moralidade, ela traz autoridade. É muito interessante observar isso, porque a techuvá, fala comigo, techuve, significa dar a volta. Retornar é o mesmo que se arrepender. Então, se eu estava indo para cá, eu dou a volta, eu volto para... Eu estava nessa direção, eu vou para outra. Poxa, o pecado está ali. O que eu faço? Jesus falou, Yeshua falou, se te faz pecar, corta a sua. Se o teu olho faz pecar, o quê? Arranca. O que é esse hiperbolismo, esse exagero? Foge do pecado que se toca e do pecado que se vê. Os puritanos, por exemplo, tinham a alegria, a felicidade e o pecado. Muitos puritanos disseram, se eu for ser santo e eu estiver no inferno, eu prefiro o inferno sendo santo. Filha, deixa eu dar um recado para você, filho. Você que está namorando. Eu coloquei hoje lá no Instagram. Se o seu relacionamento é sustentado, seu namoro com pecado, eu não quero nem ver o que vai ser o seu casamento. Essa é a verdade. Nós temos que arrepender. O que é arrepender? Tomar uma decisão o quê? Contrária. Eu não preciso nem orar. Todo aquele que me leva para o pecado ou não entra em contato, eu preciso de profecia. A Bíblia está me dizendo a palavra de Deus. Eu tenho que fugir do pecado. Tem dúvida nisso? Então não tem, eis que eu te digo, tu me canta. Não, a Bíblia está dizendo, sai fora de onde que te leva para o pecado. Pode ser uma experiência, ela te leva a adorar o Senhor, ela é cristocêntrica. Seu relacionamento, seu casamento, seja o que for, tem que te levar para o Senhor. Amém? Então não precisa nem falar, a Bíblia já está respondendo. Então vamos lá, vamos seguindo aí o que está falando aqui o livro. Arrependimento, abre Isadora rapidinho, 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10. Olha lá. Eu coloquei, para se arrepender, a pessoa precisa entender que o quê? Pecou. Como que eu vou saber o que é o pecado? João fala, o pecado é a transgressão da lei. Qual é a lei? Qual é o mandamento? Qual é a ordenança? Qual é o estatuto? Qual é? Como que eu vou saber que eu peco se eu não conheço Bíblia? Lê Isadora para nós. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10. Lê tudo bem alto. De novo? De novo. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Então olha só, o que está falando para nós aí? Que o pecado, ele traz o quê? Tristeza. Mas tem uma tristeza segundo o quê? Deus. Não é toda tristeza que o povo fala, é do diabo. Não, está errado. Tem tristeza que ela é para o seu bem
E isso é muito legal, que na época dos puritanos, isso era muito forte na igreja. A mulher, tem gente que sucumbe no relacionamento, tem gente que prefere agradar o outro, tem gente que prefere realmente ser feliz, mas não ser santo. Então hoje a felicidade na igreja, os pregadores da moda, os pregadores que focam no homocentrismo e não no teocentrismo, cristocêntrica, ela coloca Deus no centro das coisas, não o homem no centro de tudo. Então isso hoje é uma grande preocupação que eu tenho. Isadora, deixa eu fazer uma observação aqui. Lê um pouquinho, só mais uma vez para focar, porque é o seguinte, muita gente aqui vai ficar triste, vai ficar sem a mãe, sem o pai, sem alguém, um amigo, alguém, e fala, poxa, isso não é de Deus. Não é de Deus sim. Deus quer ver você triste, mas quer ver santo. Você acha que eu não fiquei triste quando pessoas quiseram sentar no bar? Você acha que eu não fiquei triste quando pais, mães, a Bíblia fala que o pai vai ser contra o filho, a mãe contra a nora. A Bíblia diz isso. Ou você vai comigo para Cristo, ou não tem jeito. A questão é que eu acabo fazendo uma escolha. Qual é a escolha? De amar Jesus Cristo em primeiro lugar. Quem ama Deus aqui em primeiro lugar? Quem ama Deus? Pois o mandamento é, ama o Senhor teu Deus, hein? Não, é filho, é mãe, é pai, é marido, é quem? Jesus Cristo. Então o arrependimento está ligado ao que aqui? Pega o princípio, está ligado ao que? O arrependimento no começo? Alegria? Tristeza. Ao quê? Tristeza. Então anota aí, quem quiser anotar, vou passar uma observação aqui rapidinha. Anota esse versículo aí. Eu coloquei o seguinte aí, mudar de vida não é só ficar triste por causa do pecado. Arrependimento também é decidir mudar de o quê? De vida. Quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e viver para Deus. Então, olha só, Wesley, que legal. Larguei o pecado, fiquei o quê? Triste. Mas eu larguei por causa de quem? Obviamente eu vou ficar o que agora? A alegria do Senhor é a nossa força. Então quem vai me dar alegria? Deus. Quem vai te dar força? Deus. Se você largar o pecado, eu te falo, assim diz o Senhor nas suas escrituras, Ele te dará não só alegria, mas força também. Larga o pecado, meu querido. Se arrependa. Corre do pecado que é fria. Corre. Amém? Arrependimento em hebraico não é techuvá, mas haratá. Não apenas esses termos não são sinônimos, como também opostos. Haratá implica remorso ou sentimento de culpa pelo passado e a intenção de comportar-se de maneira completamente nova no futuro. A pessoa decide tornar-se um novo homem, porém techuvá significa retornar ao antigo na natureza original da pessoa. Então aqui hoje nós já vamos trabalhar um conceito mais profundo. Eu não só quero me tornar uma pessoa diferente, mas eu quero ser melhor do que o primeiro Adão. Eu quero ser como o segundo Adão, que é Cristo Jesus. Então quem faz techuvá é mais profundo. Não é só no sentimento, nas emoções, é nas ações, nas atitudes, até o meu meditar a que agradar a Ti, ó Senhor. Que o meu pensamento que agradará ao Senhor. Então, eu coloquei aí, sublinhando o conceito de techuvá, esse é o fato de que o judeu, a essência é o quê? Bom. Então dentro de nós tem qual conceito? Eu falei, Irat Sará e Irat Hatov. A boa inclinação e amar. Então uma vai tentar te levar o quê? Para um lado ou para o outro. Se você for pelos mandamentos de Deus, positivos e negativos, não cobiçará tal de tal pessoa, você vai e cobiça. O que você fez? Sua motivação interior, sua kavaná, ela se inclinou para quê? Para aquela má vontade. Que pode gerar o quê? O
pecado, a consumação dele. Beleza até aí? Tá fácil? O material está bem tranquilo, eu não quero me deter bem nisso aí. Tzedaká e caridade. Pula lá para mim, por favor. A palavra hebraica para caridade não é tzedaká, mas hesed. E mais uma vez, essas duas palavras têm significados opostos. Eu vou explicar, claro. Hesed, caridade, implica que o receptor não tem direito ao presente e que o doador não está sob a obrigação de dá-lo. Ele a dá gratuitamente pela bondade de seu coração, seu ato e virtude, não dever. Por outro lado, tzedaká significa integridade ou o quê? Justiça. Então, se eu dou alguma coisa para que os outros me vejam, isso é tzedaká? Não, isso é o quê? Uma caridade. Quando eu dou alguma coisa que eu não tenho obrigação nenhuma, mas eu faço porque a melhor tradução é justiça, porque eu quero ser justo, então justo pratica o quê? Justiça. Isso é nobre, não é? Isso é tzedaká. Quando eu faço qualquer coisa por qualquer ser humano, eu faço não por tzedaká. Quando eu não entro em tzedaká, eu estou entrando em quem? Em hesed, porque eu tenho que ter uma aliança com todo ser humano, que inclusive Jesus e Yeshua disse, ama teu próximo como a ti. Isso. Então o segundo mandamento é o início do nível que Deus quer. Então aí vem, se eu dou alguma coisa, a pessoa sabe. Se eu dou alguma coisa, a pessoa não sabe. Se eu dou alguma coisa e não espero nada em troca. Se eu dou alguma coisa e sei que outra pessoa vai me abençoar e não aquela pessoa. Se eu dou alguma coisa sem nunca querer exigir alguma coisa, existem níveis que a minha justiça pode alcançar. Tá claro isso aí? Tá entendendo? Quem avalia esse nível de tzedaká ou de hesed? Então olha só, eu dou carona para alguém no meu carro, é tzedaká ou é hesed? Hesed. Se o meu carro está vazio e eu posso, isso não inflige a sabedoria, não está quebrando a minha integridade, a minha esposa ou o meu esposo não discorda, isso é o quê? Você está amando o próximo. Tudo bem? Agora, se você põe um combustível, a pessoa não sabe que está pouco, você não exige nada, e você vai lá, o que é isso? Tzedaká. Qual nível? Eu não sei. Tem Maimônides, ele chega a dizer que tem até 8 níveis, se não me engano, é 8 níveis mesmo, mas não vamos entrar nisso. O fato é que fazer justiça, fazer caridade, no conceito bíblico de sabedoria, faz com que Deus escute certas orações, faz com que a punição divina possa ser desviada sobre nós, faz com que a